Geoprocesseiro, eu estou do Brasil, meu nome é Murilo Cardoso e eu levei mais de 100 horas para explorar o mapa de Zelda, The Breath of the Wild. Mas eu tenho muita coisa para fazer antes que digam o contrário nos comentários. E aqui direto de... tá dizendo? Coronavírus! Ai meu Deus, diga isso. E direto aqui do estado do Ceará, me perguntando se você já tem noção que tem alguém consultando o mapa do maroto para saber se você está dentro de casa ou não. Narcélio de Sá. Aqui é o Sadek de Belém do Pará. Descobri com esse tema que eu não sou pop. Bom, e aí, Narcélio, o pessoal anda interagindo com a gente, mandando mensagem, né? Milhões! E mandem mensagem pra gente, manda aí pro tecnologiapodcast@gmail.com, manda um comentário no YouTube, direct no Instagram, DM no Twitter, se quiser falar no @nilistativo, ou então no Narcélio de Sá também no Instagram, mas fala com a gente tá fazendo aqui, a gente faz com tanto carinho, e a gente quer conversar com você que tá aí do outro lado. Aliás, Narcélio, hoje, na gravação desse cast, a gente já passou de 500 pessoas que ouviram o Tecnologel, cara. Milhões, como diria o Sr. K, mas um pouquinho a menos. E obrigado a todos vocês que a cada vez mais têm ouvido o Tecnologel. Ajuda a gente, mostra para uns colegas, mostra que a gente está falando de tecnologias, mas que dá para qualquer pessoa, qualquer público escutar, porque tá bem legal, tá bem divertido, a gente gosta muito de fazer e quem tá escutando também tá gostando. Como é o caso do Johnny Dias, que falou que parabéns a todos os envolvidos, entraram na história. Ele mandou isso aí logo no primeiro episódio, ele botou uma responsabilidade muito grande aqui. A gente entrou na história do podcast da área de gel aqui no Brasil. Olha só, né, sério, eu não sei quem é o Johnny Dias, mas eu já considero pra caramba esse cara aqui, porque ele falou que a gente entrou pra história. E se o Johnny Dias falou, é tá porque falado. Ele tá falado, estamos nos anais das geotecnologias mundiais. O público, a voz do público é a voz de Deus, cara. Já diria Narcélio de Sá. E a gente teve comentário do nosso colega, do Felipe Barros, o Felipe SM Barros no Twitter, né, nosso colega aqui do Geocast, que deixou aqui um comentário sobre o nosso segundo episódio, onde a gente falou sobre inovação. Isso, sobre ser... original. Sobre ser originalidade, né, no mercado saturado. Felipe Sodré Barros, que é um cientista de dados incrível, um grande abraço pro Felipe. O Felipe Barros, que é o nosso colega que está na Argentina, no nosso mapinha dos ouvintes, a Argentina é o Felipe Barros, por enquanto. Ele diz que sempre fez questão de apresentar o tal mapa do Jon Snow com o mesmo cuidado que foi apresentado no Tecnologel. Ele fez isso, a gente comentou no bloco Mapas que Salvam Vidas, a gente falou do mapa do Jon Snow, né? Então ele continua aqui o comentário dele dizendo parabéns, né? Leiam o livro O Mapa Fantasma, que a gente indicou no cast também. E ele diz que o livro vale muito a pena, ou quem não quiser ler o livro, né, que tiver preguiça, escuta o episódio número 2 do Tecnologel. Então, um abraço, Felipe. Realmente, a indicação, deixa até aqui nos comentários, quem me indicou o livro para ler uns 3, 4 anos atrás foi o Felipe. Né, ele comentou... Para mim também. Exato, ele comentou no grupo que a gente tinha era o Universo Gel, uma iniciativa que a gente criou um tempo atrás, que depois virou o Geocast, né? Exatamente. Vários upgrades aí. A iniciativa Geocast começou ali. O Tecnologel é um pedacinho do Geocast. E dizer que foi muito boa a indicação que ele deu e deu no que deu, né? A gente conseguiu falar um pouco sobre o mapa do Jon Snow no nosso episódio. Então, um abraço, Felipe. E você é o nosso ouvinte número 2, porque o Johnny Dias disse que a gente entrou na história, então o Johnny Dias está sendo o ouvinte número 1. O Narcélio está sendo humilde, ele deu um show, uma aula sobre a contextualização, sobre a importância do mapa do Jon Snow. Você que quer aprender, você que é professor, indica para os seus alunos, porque na moral, esse mapa que salva vidas, que em breve vai estar no YouTube, esse em breve coloca aí, o tempo é relativo, tá? Mas a gente vai
depois fazer uma série só com os mapas salva-vidas, ilustrando eles, tá? No YouTube fica o spoiler, mas por enquanto você vai ter que escutar o episódio de tecnologia, o número 2, que também tá muito legal. Valeu, Felipe, um abraço aí. Saludos! Ainda do 2, eu até lembrei aqui, eu tive o feedback também de 2 professoras de Geotecnologias aqui de universidades do estado do Ceará. A professora Adriane Goraeb, que é coordenadora do Labocart, que comentou do episódio, disse que achou muito bom e que está indicando para os alunos. E a Lourdes, né? A Lourdes, que é da URCA, da Universidade Regional aqui do Cariri. A Lourdes Carvalho, que também é professora da parte de Geotecnologias, que entrou em contato comigo e disse que está adorando o Tecnogel e que está compartilhando com os alunos. Então, se você é professor, compartilha também. E tem vários outros podcasts também que a gente vai depois ir compartilhando com vocês, que são muito bons da parte de Geotecnologias. Bom, lá no YouTube, o Arthur Citó, e tem um acento agudo ali no O, e eu vou julgar que é Arthur Citó. Comentou. Cara, eu li Arthur Citó, eu li Arthuzito. Arthurcito. Então, nosso Arthurzito. Por conta do La Casa de Papel. Nosso grande amigo, já faz parte daqui da nossa galera, tá aqui no coração, o Arthurzito, vulgo Arthur Citó. No episódio 3, em que a gente falou do Covid-19, né, das pandemias e das geotecnologias, dentro desse universo de combate às pandemias, né, falamos um pouco sobre a gripe espanhola e contextualizamos iniciativas de mapeamento do espalhamento do Covid-19. E o nosso querido Arthurzito falou lá no YouTube com toda a sua educação e tudo mais. Falou, boa galera, só fera nesse podcast. Mas sério, nós além de entrar pra história, somos feras, meu amigo. Eu não dou conta não. Ele falou, o Arthurzito, que lá em Roraima estão nessa missão de mapear os casos confirmados e também mandou o link lá, né, do mapeamento da dispersão do Covid-19 em Boa Vista, uma matéria que foi ali, que tá no portal do INPA, né, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A gente vai deixar linkado aí para vocês verem o trabalho do nosso Arthurzito, o Arthur Citó. Mais um abraço aí pro nosso queridíssimo Arthurzito. Espero que você que não tenha achado ruim a gente chamar você de Arthurzito. Pode ter certeza que é com carinho. Obrigado pelo seu comentário. Esperamos mais comentários seus por aqui. E o Hugo Nicolau, geógrafo da USP, ele deixou um comentário também no YouTube. Nicolau me lembra uma piada. Calma. Segue o jogo. Vamos manter o nível do podcast PG-13. 16. Então, o Hugo Nicolau deixou também no comentário no YouTube do episódio 3, onde a gente falou sobre o Covid-19, dizendo que em São Paulo, no estado de São Paulo, né, eles também estão sem acesso a nenhum dos dados, né, que a cidade de São Paulo só lançou um boletim epidemiológico no dia 30, né, do 3, quer dizer, um bom tempo depois dos primeiros casos já acontecerem por lá, e que a única informação que tem é a quantidade de casos no município de São Paulo, como um todo, sem nem ter um recorte a nível distrital, já que São Paulo oficialmente não tem bairros, né? Então, o único recorte espacial que poderia ter seria mais disperso, seria por distrito, mas que não existe essa informação que a gente comentou no cast, a dificuldade, né, que nós temos em coletar essa informação e conseguir agregar isso espacialmente, né? Então, um abraço, Hugo, continua aí acompanhando o Tecnogel e vamos continuar acompanhando aí a dispersão dos casos do Covid-19 aqui no Brasil, apesar das dificuldades que nós temos de coletar informações. Bom, e no Instagram, para vocês verem que a gente é cross-media, né? Olha a palavra bonita aí, a palavra da moda, né? De 2012, mas 2020. A Marina Canjano, minha amiga do coração, pessoa que eu amo, que me deu On The Map, que eu comentei no episódio... número 3. 3? No episódio 3, né? Da gripe espanhola ao Covid-19. Ela falou aí que achou legal compartilhar, já que o assunto do podcast era esse, né, sobre a pandemia,
e ela deixa uma dica aí, como o corona vai mudar nossas vidas. 10 tendências para o mundo pós-pandemia. E essa dica da Marina, muito obrigado pela colaboração, Marina, obrigado. Essa dica da Marina a gente vai deixar linkado aí para vocês também no YouTube e no narceliodesá.com e na cadigel.com.br lá no blog. A gente vai deixar tudo isso aí para vocês. E por último, mas não menos importante, o quê? Comentário do Luiz Sadek. Quem é esse cara? Que ele fez pro primeiro episódio, não sei quem é, ele não é um anônimo, comentou lá no episódio número 1. Esse cara tava querendo aparecer, ué. Eu acho que ele tá querendo alguma coisa, ele queria alguma coisa com esse comentário. Ele vai falar, ele fez um textão. Textão, né? Tava nervoso. Eu acho que ele ficou nervoso. E eu sei qual é a culpa. Eu levei 2 puxões de orelha por conta desse episódio. Diz aí. O do Sadek, que a gente vai falar agora, e o da minha irmã, ela falou pra mim o seguinte, ó, não fala mal do meu Spring. Então o Sadek, ele começa o texto dele diz assim: quem fala que o Spring é burocrático não conhece a história do software. Logo, não entende a proposta do mesmo. Segundo, fazendo um aluno entrar por algo muito simples, um software simples, vai gerar um monte de apertadores de botão, que é justamente o que a gente não quer, uma geração de apertadores de botão no mercado de gel. E terceiro, o software é o de menos, o que importa mesmo é o entendimento da estrutura e da metodologia e dos conceitos. E a academia serve para te ensinar a pensar, a estruturar a solução de problemas, mas é o mercado que de fato vai lhe dar a experiência e o caminho por onde tu vai trilhar tua carreira. E ele dá exemplos, por exemplo, que tem geógrafo de formação que hoje, por exemplo, trabalha no setor de TI, né, como desenvolvedor, analista de sistemas e tudo mais. A gente tem vários exemplos aí de geógrafos que estão nessa área aí também. E o Sadek termina a frase dele dizendo que a popularização das geotecnologias é boa, desde que quem esteja por trás de facilitar esse uso, ou seja, o profissional que está ali, seja o seu professor, seja o seu youtuber gel favorito, seja um profissional qualificado, né? Porque se a popularização for meramente para criar apertadores de botões, isso não é bom, e como já diria um vídeo das antigas do Geomanga, Geofruta, apertadores de botões é um vício que você não deve seguir, certo? Eu realmente tenho muita vergonha dessa vida que eu levo, tenho medo de me tornar um arde zumbi, tenho medo de passar o resto da minha vida apertando botão sem ter a menor ideia do que está sendo feito por trás desse processo. Não sei mais o que fazer, minha vida não tem mais sentido, não quero mais falar sobre o assunto. Cadê o botão aqui para eu parar essa gravação? Botão. E aí ele finaliza dizendo que ficou muito bom, galera. Parabéns, espero ver mais isso aqui no YouTube. Eu complemento dizendo que você vai ver no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes, em qualquer agregador de podcast. E ele termina dizendo muito obrigado, e foi assim que Sadek conquistou nossos corações e entrou para o cast do Geocast. Foi discordando. E agora ele é do cast definitivo do Tecnologel. E cabe o comentário, ele também está entrando para a história. E é isso aí, galera. Assinem o podcast na sua plataforma de streaming preferida, no iTunes, Spotify, no Deezer. Vai lá no canal do YouTube também, se inscreve. Manda perguntas por qualquer desses canais, @Tecnologel no Instagram, tecnologiapodcast@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, conversa com a gente. É fácil, é bem fácil. É só apertar esses botõezinhos aí do seu celular ou do seu computador. Um abraço pra vocês. Vamos então falar um pouco sobre tecnologias na cultura pop, geotecnologias na cultura pop, da ficção pra realidade, da realidade pra ficção. Tá bem legal o episódio, vem com a gente. Ô Narcélio, explica essa referência aí. Rapaz, você não viu não que tá todo mundo aí, as empresas, o Estado tá mapeando todo mundo aí pra saber se o pessoal tá em casa? É igual o mapa do Maroto lá do Harry Potter, cara. Ah, é porque eu não saco de Harry Potter. Pois é, pra quem não conhece o universo do Harry Potter, lá no Prisioneiro de Azkaban, o Harry recebe o mapa do Maroto, que é um mapa que mostra a localização de todas as pessoas dentro do território de Hogwarts. Pode crer. Então é um pergaminho
caminho que quando ele abre, ele diz assim, eu juro solenemente não fazer nada de bom. Aí o mapa aparece pra pessoa e mostra a localização de todo mundo. O pessoal tá fazendo isso quando abre o Google agora. Exatamente, é você pegar o Google e dizer assim, eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Aí aparece a posição de todas as pessoas do planeta dentro ou fora de suas casas. E aí é onde vai pegar você, entendeu? Caralho. Sai fora pra ver como o mapa do maroto vai te mostrar. O Google vai te pegar. Na China já tá, né, cara? Na China eles usam lá aquele aplicativo pra fazer todas as coisas, como é que é o nome? WeChat. Que tudo passa pelo WeChat, fazer compra, a posição deles e tudo. E eles já estão usando o WeChat para localizar e informar em tempo real onde estão cada pessoa, se determinada pessoa fez teste e está em dúvida ou postou positivo, para informar as outras pessoas que naquela área, num raio onde aquela pessoa está, pode ser uma possível área de infecção. Então o WeChat chegou e eu duvido que um dia essa feature do WeChat vai ser desligada, nunca mais. Se é que um dia ela foi. Você fala da China porque a gente sabe que tem, né? E quando você não sabe que tem... Não, entendeu? assim, a gente sabe que tem, né? A gente sabe que o Google faz isso. Só que o Google é uma empresa privada. É diferente do Estado te monitorando, né? A não ser que o Google vire a Skynet, né? Já entrando na cultura pop. E essa o Sadek deve saber a referência. Sim, essa é das antigas, das minhas. Porque se É o do tempo Google do for Sadek. Skynet, aí a gente tá fudido. Hoje, no radar, quem seria a Skynet? É o Google, cara. Ou então o Google da China, que eu não sei como é o nome. Você já viu aquela empresa Boston Dynamics? E aqueles robôs que eles A fazem? Google não comprou, não? Comprou? Não é da Google, não? A Boston Dynamics agora? Uai, tudo é do Google. Às vezes eu sou do Google e não sei. Às vezes eu não vi se o Google tinha comprado a Boston Dynamics, não. Mas os robôs, aqueles robôs assustadores, a Google já tem, né? Então faz todo sentido que a Google seja de fato a Skynet. Realmente, eu acho que a Google comprou uma parte dela. Mas eu tô vendo aqui, em 2013 eles compraram a parte da Boston Dynamics, aí eu acho que eles viram que o negócio não ia dar muito certo, juntar robô super inteligente com super inteligência do Google, e em 2017 eles conseguiram vender. E é bom que a notícia fala assim, Google conseguiu vender a divisão que faz robôs assustadores, como se tivesse assim, se livrou, entendeu? E a gente tem o nosso John Connor, nesse caso do combate à inteligência artificial, que é o Elon Musk, né? Pra quem é muito novo e não tá sacando do que a gente tá falando, a gente tá falando do Exterminador do Futuro, né? O Terminator, que é um filme lá dos inícios dos anos 90, dirigido por James Cameron, protagonizado por Arnold Schwarzenegger, né? Filme foda, tanto um quanto dois, que é ainda mais incrível. Então, se você não viu, jovem mancebo que tá nos acompanhando, assista, porque Exterminador do Futuro é foda, né? O James Cameron não costuma errar, né, cara? Ele é muito bom. Ele é um nerdão muito bom. Ele só faz trem pra ser milionário. Exterminador do Futuro, Titanic, Avatar, ele é uma máquina. Parte com... Estão me ouvindo aqui. O Google tá te olhando, tá te vigiando, cuidado. Ele quer saber o que é que eu acho do Spring. Uma Mas eu bosta. tô falando isso pro mundo todo agora. Afinal, nós estamos entrando pra história. Exatamente, do mundo, do universo e tudo mais. Eu peguei a referência aí, hein? Pegou, eu sei que você pegou. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse programa é pra gente falar sobre cultura pop, não é? Então pronto. Então bota 42 no teu jogo da Mega Sena e vê se dá certo. Aliás, a resposta, né, pra vida, universo e tudo mais. A gente só não sabe qual é a pergunta, mas faz parte. A gente às vezes sabe, tem mais resposta do que pergunta e talvez esse seja um problema da nossa geração. Não saber fazer a pergunta certa. Essa brincadeira do Douglas Adams mostra que, principalmente pra nós cientistas, que saber fazer a pergunta é mais importante do que ir direto pra resposta. Exatamente. Douglas Adams, gênio! Então, como vocês perceberam, hoje a gente tirou um dia pra falar
sobre mapas na cultura pop e acabar estendendo um pouco mais, né? Já que é tecnologia, a gente fala de tecnologia também, como a gente começou falando no começo desse programa. Exatamente. E aí a primeira questão que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. A gente vai falar muito sobre filmes, séries, jogos, livros e tudo mais, tudo que envolve essa questão das geotecnologias dentro dessas obras, né? E a primeira coisa que eu acho que vem na mente de todo mundo, e a gente quando tava discutindo sobre isso, era tipo a questão do super zoom. É Inimigo do Estado, né, cara? Aquele filme espetacular, onde o Will Smith? Com o Smith, onde o satélite faz curva, né? Cara, é demais, assim. Eu lembro que eu assisti esse filme, moleque ainda, e eu amava, né? Aquela tecnologia toda, e tinha a gente ignorante demais, né? O WhatsApp funcionava no boca a boca, né? O povo falava que os Estados Unidos já tinha aquela tecnologia. Não, isso aí os Estados Unidos já tem, eles sabem exatamente onde cada um tá. Pulando um pouco pauta, mas para depois voltar pro Inimigo do Estado, foi um pouco parecido com o que aconteceu quando lançou o Google Earth Pro e o povo ficava trolando as pessoas. Vai lá fora pra eu ver se você aparece aqui no Google. Tem até um episódio dos Simpsons, né? Que rola isso, né? Não, é demais, puta que pariu, cara. O mapa é pop mesmo. Mas tu sabe que a ideia é que as teorias da conspiração, elas dão ideia pra galera poder produzir essas tecnologias, né? Quais tecnologias? Não, a TV é só isso, cara. TV e cinema é tipo assim, eu vou criar uma ideia muito louca e aí daqui pra frente os cientistas vão dizer assim, agora eu vou querer fazer aquilo ali. Entendeu? Entendi. A grande função do cinema, cara. Caralho, eu tô olhando pra um livro aqui, um livro de 1984 ou 89, se eu não me engano, chamado Neuromancer, onde o cara previu o celular, né? William Gibson. Onde ele chamava os hackers de cowboys, é por isso que... Cowboys do cyber... Aqui no Tecnologel, todo mundo tem função de cowboy, eu não sei se você já percebeu, mas no Discord, a função de todo mundo aqui é cowboy. Você leu esse livro, né, Marcelo? Cara, eu comecei, ainda não terminei. Pode crer, esse é o... Ele tem talvez a melhor introdução de todos os tempos, que ele fala que o céu estava cinza como uma TV fora de sintonia. Isso daí, só quem é antigo sabe o que é uma TV fora de sintonia fazendo aquele chiado, cara. Eu arrepiei aqui agora, velho, porque essa frase mexe comigo. Duas frases de livro, e esse livro, o próximo que eu vou citar, ele tem um mapa também, que é o Pistoleiro, da série de livros do Stephen King, da Torre Negra, que é basicamente o Senhor dos Anéis do Stephen King, em que começa assim, e o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro o perseguia. Enfim, essa frase pra mim ela é muito impactante dentro de toda a mitologia criada pelo Stephen King nesse livro, que é muito, muito foda, cara. O mundo... Como é que é o nome, cara? Esqueci o nome do mundo da Torre Negra. Mundo Médio, que bom. É tão paga-pau, o Stephen King é tão paga-pau, que o nome do mundo é Mundo Médio. E tudo gira em torno dessa Torre Negra, enfim, é uma série gigantesca de livros, vale a pena ler também, viu? Pra quem gosta de fantasia, aventura e toda a capacidade de escrita e de criar cenas de te explodir a cabeça que o Stephen King tem, a Torre Negra é indispensável, assim, saca? E existem questões geográficas de mapa assim, de territórios e enfim, e tudo gira em torno dessa Torre Negra. É um mundo fantástico, né? Não é um mundo inspirado no mundo real, como muitos dos mapas que a gente deve falar aqui, mas é muito legal. Mas eu fiz um alt tab, vamos voltar lá pro Inimigo do Estado. Fiz um monte de curva aqui, que nem o satélite do Inimigo do Estado. O Inimigo do Estado, né? Um filme de 98, né? Do Tony Scott, o diretor do filme. O roteiro do filme é que um advogado, que é o Will Smith, né? Ele recebe um vídeo, né, sem saber, ele nem sabe que ele recebeu, e alguém da NSA, né, Agência Nacional de Segurança Americana, precisa recuperar isso daí porque o vídeo que ele recebe tem uma questão de um assassinato político, né? Então,
de uma hora para outra, esse advogado, que é o Smith, ele tá sendo monitorado de todas as formas possíveis e imagináveis que a NSA conseguiria fazer. Aliás, uma pausa aqui. Um abraço a todo o pessoal da NSA que está escutando esse podcast nesse momento. Nós amamos a América. Fala por ti. Nós somos a América. Por isso que nós amamos a América. Toda ela, a norte, sul e a central. Só fazendo um resgate lá da que o Murilo tá, Stephen King. O primeiro filme que eu assisti dele, eu não me lembro nem o nome, mas assim, eu comecei a assistir, o filme era ainda JVC, era aquelas fitona, né? VHS, e aí o filme tinha 2 fitas dessa, cada um com 2 horas. É o filme do palhaço, é o It, né? Não era um outro. Todos os filmes dele são gigantes, mas aí o filme conversava e aí tinha um cara que ficava dizendo: dê-me o que eu quero e eu vou me embora. E foi assim, o filme inteiro, chegou no fim, a gente não ficou sabendo o que o cara queria. E aí eu me decepcionei tanto que porque eu passei 4 horas assistindo e não rolou o que o cara queria. Caraca, eu não tô conseguindo lembrar que filme é esse. Não é o Sonho de Liberdade? Não é um Sonho de Liberdade. Peraí que eu vou lembrar o nome. Dei-me o que eu quero e eu vou embora. 24 noites, uma coisa assim. Peraí. A Espera de um Milagre. Não sei, mas acho que não. Tempestade do Século. Ah, esse eu nunca vi, não. Vou botar aqui na minha lista. É muito filme baseado em Stephen King, cara. Tem muita coisa. Ele é um fenômeno, né? Agora, tu sabe o que eu tava falando do Homem de Fora? Aí eu me lembrei do Batman, né? Tava rolando São Batman 80 anos, e aí eu fui ver lá em São Paulo, agora no início do ano. E chegou lá, e ele tava rodando, e aí sabe que tem todo um universo, né? Construído do Batman. E aí, andando pelos corredores, quando eu virei, eu me deparei com o mapa de Gotham City. E no mapa tinha os pontinhos que indicavam o que tinha acontecido em cada lugar daquele referente a uma parte de alguma revista. E eu achei fantástico, porque tu podia clicar, podia ir lá na televisão e apertar no mapa virtual, né? E ver a história que tinha rolado ali. E aí tinha o áudio, tudo muito porreta. Então a exposição valeu muito a pena por conta desse mapa, porque tinha muitas outras coisas, mas o mapa foi a cereja do bolo. Falando aí em Batman, aproveitando o gancho do Sadek, cara, aquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas, do The Dark Knight The Dark Knight, né? Em que o Julius Fox faz um sonar para ele, mapeando todas as pessoas pelos celulares, né? Veio muito à tona essa semana, tava todo mundo comparando justamente essa questão do WeChat aí, e até da Google, né? Com essa tecnologia que o Batman usa no Cavaleiro das Trevas para achar o Coringa. O sonar com o celular, né? O sonar, que lá ele chama de sonar, né? Que até o Julius Fox, eles falam da questão ética daquilo, e que o Batman fala que só vai usar aquela vez, e que depois... pode desligar e que acene o nome dele. E que pode destruir, e o personagem do Julius até pede demissão, né? Porque o negócio é tão invasivo, que o cara fala, não, beleza, eu vou ajudar o Gotham, né, o mundo, sei lá, que o Batman... naquele momento era Gotham, né, não tinha escalado tanto. Mas o sonar usado do Batman, que naquele momento era mais uma gadget, um super gadget do Batman, hoje se transforma numa discussão real que a gente está vivendo. Mais uma vez, a ficção adiantando a realidade, né? Eu me pergunto se está realmente adiantando, sabe por quê? Eu acredito muito naquela situação de que quando o capital ele te dá um produto, ele já tem coisa muito mais avançada ainda em stand-by, né? E aí quando aquele que tu acha que, porra, foi uma maravilha, aquilo entra em defasagem, ele já tem pelo menos mais umas 3 linhas de produção de outras tecnologias muito mais avançadas que aquela que ele te deu. É aquilo que a gente discutiu no cast de originalidade, né? Sim. Aliás, quem não ouviu, escuta aí que tá muito legal, que a gente falou justamente sobre isso. E a gente estava conversando, eu na série, sobre essa história do sonar, né? A visão do morcego, e que na série colocou a história do
ter o monitoramento de sono na série. Como foi a história? Tem um aplicativo, né, que é o Sleep Better, que está disponível aí para Android, para iOS também, que o princípio dele é verificar como é que tá a tua qualidade do sono. Então as versões que ele tinha era usar o giroscópio do telefone, você botava o telefone no teu travesseiro, e aí sempre que você se movia e tudo mais, ele ia capturando e dizia assim, você se moveu muito durante a noite, então teu sono estava ruim. Só que esse negócio de botar telefone debaixo do travesseiro é um problema, né? O telefone explode, pega fogo, essas coisas esquentam. E aí eles desenvolveram uma função que é muito foda. O nome da função dentro do aplicativo é sonar, em que durante a noite você habilita ele e ele emite um som de alta frequência que você não escuta, né? Mas ele fica capturando o eco desse som. Então você deixa ali próximo da na cabeceira da tua cama, e se você se mexe, qualquer movimentação dentro do quarto vai fazer com que o som, a resposta do som, o eco do som seja diferente. Então ele começa a captar a tua movimentação na tua cama, enquanto você dorme, através do som, cara. Foi muito foda. Aí agora você usa a pulseira, né? De sincronizar com essas pulseiras Smartwatch, que aí é mais preciso, porque você tem batimento e tudo mais. Mas foi uma sacada que explodiu minha cabeça, de cara... Ele tá simplesmente verificando meu sono e tá mapeando meu quarto. Tudo ao mesmo tempo. Mas... Mais alguma coisa sobre o inimigo do Estado, pra gente rir um pouco? Murilo já abriu o uísque. Eu já tô na segunda dose, meu irmão. Eu nunca mais gravo sóbrio. É a lei do senhor K. É. Aí. Não precisa nem de sonoplastia, mano. O som sai limpo. Sai. Parece que ele põe bem pertinho do microfone. Senhor K é inspiração, né, cara? É aquela coisa, faça qualquer coisa, só não me enche a porra do saco. Qual era a onda do inimigo do Estado? Vocês iam falar? Eu acho o inimigo do Estado, ele é icônico, assim, em relação a isso, porque, assim, todo mundo quando fala, assim, algum filme que tenha alguma aplicação gel, alguma coisa assim, o pessoal lembra do inimigo do Estado por conta dos satélites capturando a imagem do Will Smith lá na rua em tempo real, né? Sim. Quer dizer, é aquela coisa, o satélite tá ali disponível 24 horas por dia, não tem nuvem, né, para atrapalhar a captura da imagem. É melhor que a TechPix, eu tava até falando pro Sadek, a qualidade absurda, você dá lá um zoom, vê o rosto do cara. Mas é legal também falar algumas coisas, até da repercussão do filme, porque a NSA, ali naquela época, ela era mais uma agência do governo americano. Depois do filme, a galera ficou, será que eles conseguem fazer isso mesmo? E aí a NSA teve que vir a público para dizer que não era assim e tudo mais, que eles não tinham essas tecnologias todas, que isso era coisa de cinema. Tipo, a gente não tem, mas a gente tá tentando. Tipo assim, a gente até queria, entendeu? Mas a gente não consegue fazer isso, porque realmente tem toda a questão do custo. Eu lembro que nas Olimpíadas da China, se eu não me engano, foi a Digital Globe que fez uma demonstração de como seria usar satélite para ficar capturando imagem em tipo vídeo mesmo, em tempo real, em alta resolução da capital da China, de Beijing, né? E isso é caríssimo, é absurdo. Imaginar isso em 98 era muito complicado também. Acho que fizeram essa história do vídeo também na estação espacial, né? Botaram câmera na estação espacial filmando em 8K, se não me engano, alguma coisa do gênero. Mas, tipo, o das Olimpíadas, eles conseguiam, tipo, eles focavam um objeto, tinha um veículo, e eles conseguiam ir traqueando o veículo, entendeu? Uhum. Então realmente eles estavam vendendo o produto deles, eles vão, com certeza tem tecnologia para isso, mas o preço deve ser absurdo, né? Eu ainda vou colocar ainda uma pitadinha de realidade. O inimigo do Estado é de 98. O que foi que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos? A gente tem uns atentados terroristas, né? E aí a NSA veio com tudo, porque agora eles tinham como verificar quem era todo mundo que era de fora. Aí ela começou a mostrar toda a tecnologia que eles tinham, eles começaram uma série de leis, tipo, os dados... Eles tinham um precedente e uma desculpa, né? Exatamente, naquele momento ali, eles disseram assim, agora é segurança nacional, a gente vai usar tudo que a gente tem para rastrear qualquer pessoa que possa ser um possível terrorista. E aí depois teve as revelações do Edward Snowden, né, sobre o programa da NSA de vigilância, o PRISM, tem até um filme também, tá aí na Netflix sobre isso.
E aí, tipo, tudo aquilo veio à tona. Quer dizer, então realmente aquilo que a gente viu nesse filme, embora tenha muita ficção e muita tecnologia que a gente talvez nem saiba se existe de fato, mas ele tem um contexto bem bacana, assim, pontua muito bem aquele momento, e ele se mostrou que ele estava um pouquinho à frente do seu tempo. Porque anos depois a realidade veio, bateu na cara da sociedade americana e veio tudo aquilo à tona, de fato, né? E ali no Inimigo do Estado, fora isso, ainda tem as câmeras, as imagens, tipo o outro filme do Neuromancer, o... Matrix? Não. Ghost in the Shell? Não, fizeram até um remake agora. Ghost in the Shell. Não. Dos androids. Não é do Neuromancer. É o Chorando na Chuva lá. Isso. Lágrimas na Chuva. Caralho! Blade Runner. Blade Runner, esse mesmo. Quer dizer, lá no Inimigo do Estado também tem a mesma tecnologia do Blade Runner, né? Que você pega aquela foto. No Blade Runner é uma foto e o cara vai dando um zoom, dá um zoom aqui, dá nesse quadrante e tal, e a imagem vai ficando boa, e ele consegue girar a imagem e tal. É um milagre da multiplicação dos pixels. Mas tu sabe que isso aí, ele não é assim, não é daqueles... Mas tem um processamento que a gente fazia, isso em 2003, sei lá, por aí. A gente fazia no CorelDRAW, que era assim, tu pegava a imagem, o pixel da imagem vetorizava ele, então ele virava tipo uma linha. Aí tu mandava aumentar a quantidade de vetores, depois tu mandava voltar isso para a matriz. Quando tu fazia isso, a qualidade da imagem ficava melhor. Não é que ela aumentava, tipo, eu tava vendo de longe e eu conseguia chegar na íris do cara. Mas o contorno todinho da pessoa ficava muito bom, muito bem definido, entendeu? Você não ampliava a quantidade de informação que aquela imagem lhe traz, isso. Mas você meio que passa a ter ela numa resolução maior. Tipo era igual que o pessoal fazia há um tempo atrás. Com SRTM, né? SRTM, justamente. Agora, vocês estavam falando que quando vocês pensam em cultura pop, mapa, essas coisas, vem logo tá na cabeça de vocês? Na minha, quando a gente conversou sobre isso, o primeiro filme que veio na minha cabeça foi aquele com Tom Cruise, como é o nome dele? Missão Impossível. Não. Vem Tom Cruise na cabeça, vem logo... Calma. Minority Report. Minority Report. Esse é logo que vem na minha cabeça. Porque é um processo que, apesar dele não estar diretamente ligado à cartografia, vamos dizer assim, mas ele está ligado diretamente ao processo informacional, né? Então, é como se ele estivesse pegando informação para fazer previsão, né? A modelagem de cenários, vamos dizer assim. Lá é óbvio que tem o extrapolo, né? Vai extrapolar até o cara conseguir prender um cara que vai matar o outro antes dele matar, mas a ideia é aquela ali de fazer a previsão, né? Do modelo, a modelagem da realidade a partir de informações pré-estabelecidas. Filmaço também, né? Minority Report. Nossa, Minority Report é muito foda. Principalmente porque a trilha sonora tem Radiohead do começo até o final. E como todo mundo sabe, Radiohead é a melhor banda de todos os tempos. Isso é outro cast. Pior, vai dar porrada, mas dá pra ser um outro cast mesmo. Dá demais. E aí, ainda falando sobre essa questão do zoom, né? Eu vou dar só uma referência de um filme. Tem uma cena desse filme que eu vou colocar na descrição, tá no YouTube, que é um filme de 92, que é Jogos Patrióticos. Esse filme, ele tem o Han Solo e o Darth Vader. Você tem o Harrison Ford e tem o cara que faz a voz do Darth Vader nesse filme. Peraí. É o J. Merrill Jones. Por favor. É uma das vozes mais icônicas do cinema, lembrando que ele também é um Mufasa. Do Rei Leão. Ele fez de novo o Mufasa agora, nesse live action, nesse remake sem alma que fizeram, né? I'm not supposed to go up here. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. You rule all of that? Yes, but a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Não, ele é muito foda. Ele tá até no... Eu falei que eu tava assistindo The Big Bang Theory.
E tem um episódio que ele aparece, é o episódio todo o Sheldon com ele e tal. Mas esse filme de 92, cara, e tem várias cenas onde você tem aquela sala dos especialistas com várias telas, aqueles monitores grandes de tubo e tudo mais, tudo tela verde, e os caras começam a pegar a imagem de satélite, aí sempre tem aquela questão, aproxima aqui, aí começa a aproximar, aí tem uma cena, cara, com Harrison Ford, que ele diz assim, aproxima isso daí, aí ele vai aproximando, você vê uns carros ali na tela, e ele diz assim, aproxima aqui dessa pessoa. Aí, cara, ele consegue aproximar até chegar no decote de uma mulher. E ele, a partir da imagem do decote, ele lembra da mulher. Enfim, é você extrapolar ao máximo a tecnologia da época. É você se aproximar até chegar no decote da mulher. Eu achei uma cena, assim, super maluca, assim. Hoje em dia a gente tem aplicativos que funcionam dessa maneira, né? Você passa pela pessoa, se aquela pessoa tem o mesmo aplicativo, ela aparece pra vocês darem match. É tipo um Tinder, mas por geolocalização, dessa maneira. Se você passa por uma pessoa, não lembro o nome do aplicativo, faz tempo que eu tô fora desse jogo, como vocês aí também. Enfim, mas essa tecnologia... Geolocalização, cara, a ficção tem acertado muito. Cara, no começo, quando a gente citou o William Gibson e o incrível Neuromancer, leiam Neuromancer, gente. Esse livro é assim, é fabuloso. Ele é considerado um dos 100 maiores livros já escritos. Mas assim, isso às vezes não quer dizer nada, mas de fato pra quem gosta de ficção científica é muito foda. E eu queria voltar para fazer uma menção honrosa a Isaac Asimov, né? Que o que ele previu de coisas lá no século XIX, século XIX? 20. Século XX, obrigado. Com Eu, Robô, enfim, a gente tem dica demais aqui pra dar. O Asimov tem um vídeo, ele em 88, ele dando uma entrevista explicando como é que ia ser a internet. Já vi esse vídeo. Fantástico. O Asimov é um cara... Eu fiquei... Essas mentes me deixam emocionado, né? Eu até perdi o que eu ia falar. Eu juro que não é o isso. Eu nunca sei te dizer se realmente ele era um visionário, tipo assim, ele lembrou essas histórias já prevendo alguma coisa, ou tipo assim, ele soltou alguma coisa que ele achava que era possível, e aí as pessoas pegaram aquela ideia dele e disseram, isso aí ia ser bacana se existisse, e começaram a trabalhar para que aquilo realmente existisse, saca? Tipo a história do DeLorean, Sadek, ou do skate voador. A gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Deixa eu cagalizar aqui o episódio só um pouco. O Narceg fez uma referência ao World Trade Center no filme e tal, papapá, né? E aí eu lembrei de uma parte da cartografia que agora está, vamos dizer assim, se reinventando, né? E teve uma artista americana, porque a gente sabe que cartografia é técnica, arte, é tudo misturado, né? Teve uma artista americana, Laura alguma coisa, não vou lembrar o nome dela, depois eu deixo aí o artigo, o texto dela, mas eu li isso num outro geógrafo, Dennis Colgrove. Eu acho que ele é italiano, é alguma coisa francesa, alguma coisa do gênero. E ele falou, né, então, né, ele escreve algumas coisas lá e ele vai mostrar o mapa que ela fez, né, depois do 11 de setembro, os impactos nas ruas, os edifícios fundantes, as atividades de recuperação, porque logo depois que eles viram, né, uns muros gigantes assim, e deixaram só uns espaços pequenos para as pessoas poderem olhar. Então, no mapa dela, tinha todo o escombro, o tamanho do escombro, e no lugar onde ficava, né, tinha um mapa coroplético, mostrando onde era a área de toda a carga que ele fez, né? E isso não foi feito por um cartógrafo, foi feito por uma artista. Então, aí ela fez isso, uma artista, né, produzindo um mapa para poder apresentar isso para a galera. Esse processo, né, de construção de mapas e outras coisas, essas interpretações que são dadas pelo mapa, por artistas, vamos dizer assim, né, tá entrando numa outra sequência que vai ser da cartografia pós-representacional, alguma coisa do gênero, que ela é relacionada a uma forma de interpretar a cartografia do ponto de vista
da ontologia, que no caso seria uma ontologia orientada ao objeto. Então é uma teoria do O ao cubo, né, que eles vão chamar, o O, que está ligada também num movimento filosófico, né, que vem depois de toda essa história de pós-modernismo, essas coisas todas, que é o realismo especulativo. Então eles vão colocar essas coisas aí, essas visões, né, da realidade, como se fosse independente da mente humana, que é isso que a gente estava discutindo do Asimov aí também, né? Aí juntei as coisas tudo. Asimov gênio! Queria deixar essa efusiva expressão. Sabe outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente tem que falar aqui, porque o Rádio Nerd a gente não pode deixar de falar, é sobre RPG. Ih, rapaz. Vocês jogaram muito RPG? Cara, eu jogo, né? Eu faço parte de um grupo chamado Ordem dos Contos Errantes. Quem curtir RPG, momento jabá absurdo aqui, vai lá em @contoserrantes. A gente tem um Instagram muito legal e a gente tem um YouTube também, quem tá produzindo. Aproveitei o momento com o meu ataque de oportunidade falando em RPG e fiz um jabazão aí. Porque RPG, eu tenho alguns amigos que jogam RPG até hoje, então já estão com 7, 38 anos e até hoje estão jogando RPG. Eu tive uma época de jogar RPG, né? Eu joguei RPG quando eu tinha meus 15, 16 anos, aí depois, quando cheguei pelos 16, 17, eu fui saindo do RPG, aí começava aquela história de Magic, né? Aí passei pelo Magic muito rapidamente e depois eu segui em frente. Hoje em dia eu vejo RPG, jogava Diablo, né, fantasticamente, mas agora, assim, faz tempo que eu não jogo um RPGzinho. Eu jogo RPG, né, e eu acho que você está citando pela importância do mapa do RPG, né? Sem dúvida, justamente por isso. E o incrível do RPG é que ele é meio que um mapa mental e não é criado pelo mestre, né? Existem histórias que traz um mapa, uma história fechada, mas a coisa mais legal do RPG é a gente criar as nossas próprias histórias, criar um mundo, criar um mapa, criar uma geografia toda do lugar, clima, criatura. Não, é aquela história, né? É como eu estou tentando fazer ainda o resgate da parte da filosofia, quando a gente vai usar esses mapas, toda essa criatividade, toda essa imaginação, né? Como se fosse uma realidade independente, realmente, dentro do realismo especulativo. Eu acho que o grande expoente, tenho certeza absoluta e falo sem medo de errar. O grande expoente desse mapa, de criação do universo fantástico é Tolkien, né? Com a Terra-média e o Senhor dos Anéis, Silmarillion, que é a criação da Terra-média, né? O Silmarillion conta toda a mitologia da formação da Terra-média, o Hobbit, enfim, todos os livros desse ícone. Nossa, hoje só falta um momento para encaixar o Steve Jobs aqui para eu falar de todos os meus ídolos. Mas o Tolkien, nessa questão do mapa fantástico, da criação de mundo e da verossimilhança da forma como a geografia, como os sistemas, né, de clima e de tudo funcionava dentro dentro da Terra-média, funciona, né? A Terra-média é um negócio atemporal, o Senhor dos Anéis é uma obra atemporal, é sensacional. O cara criava línguas, criava criaturas, assim, nossa, o Tolkien foi foda. Ele era linguista, né? Além de soldado, ele lutou na Primeira Guerra, enfim, o Tolkien e o Senhor dos Anéis aí é o pai, né? A pedra filosofal de tudo isso, do D&D, do Vampira Massa, enfim, de todos os RPGs que a gente joga. E o RPG teve um revival, né, depois do Stranger Things, né? A galera voltou assim, a jogar ainda mais RPG, porque o Stranger Things as primeiras temporadas ali, a primeira e a segunda principalmente,
tem até o monstro Demogorgon, que é uma criatura do D&D, né, Dungeons and Dragons, que é o nome oficial também do Caverna do Dragão, né? Que é justamente um jogo de RPG ali, que tem todos os personagens, tem a Ladina, tem o Guerreiro, tem o Ranger, enfim, e tem o Mestre, que sempre é um tremendo filho da puta, né? Que quer ferrar com todos os jogadores. É a função do Mestre. Um abraço aí, Mike, que com certeza tá ouvindo esse cast. Mas sabe o que eu acho interessante do RPG? É como a gente, imperceptivelmente, a gente tem o domínio do espaço na nossa cabeça. Porque quando tu vai narrando o jogo, quando tu vai ouvindo a narração, tu vai entendendo as distâncias, quanto tempo tu vai levar para andar até tal lugar, tu sabe o que ficou para trás, tu sabe o que ficou para frente. É aquele joguinho de criança que a gente faz, né? Traça o caminho de casa até a escola, para criança. E no RPG isso se concretiza muito, a gente vai entendendo todo o ambiente. Só pela narração, tu vai construir um mapa na tua cabeça. Isso eu acho fantástico. É demais, cara. Eu adoro jogar RPG. Desde o começo do ano que eu não jogo por causa das empresas. E é um negócio que faz muito bem pra estimular a criatividade, cara. A gente falou sobre isso no cast da originalidade, né? E RPG, até o momento em que eu tava jogando, né? Eu tô em stand-by, eu não parei. Apesar de ter 33 anos, é uma parada que, em termos de estimular o lado criativo do seu cérebro, que é o que vai te ajudar a tomar decisões e criar soluções para problemas que você não se deparou antes, né? É aquilo que diferencia um apertador de botão de um Giz Pro, né? Que é saber resolver problemas, né? A gente sempre fala, a gente concorda, todo mundo aqui, em relação a isso, que geoprocessamento não é apertar botão, é saber resolver problemas, né? Essa é a diferença de um profissional medíocre e de um profissional top. E eu vejo coisas como RPG, assim, games em geral, que ajudam muito nesse lado criativo, em fazer seu cérebro exercitar o máximo possível do lado criativo. Aí a dica, você nerd do setor de gel, faz o teu TCC falando sobre a importância do RPG na criação dos mapas mentais. Eu estava orientando uma moça lá na UFPR o uso de quadrinhos para desenvolvimento cognitivo da criança no sentido do espaço geográfico, alguma coisa assim. Eu tô em início de orientação também de uma moça aqui na geografia, em que ela tá trabalhando os mapas nos games. A ideia é trabalhar a verossimilhança e a popularização dos mapas nos games, e falar da geografia, tudo, em games muito populares, como Fortnite, Pokémon Go. Pokémon Go é um negócio que todo mundo do mercado de geoprocessamento falou quando lançou, né? Todo mundo jogou 2 semanas e depois não aguentou mais. Já deu merda isso, né? Hã? Já deu problema, né? O Pokémon GO. Com a história da quarentena? Não, o Pokémon GO com mapeamento. Já deu problema. Não, né? mas teve. O Pokémon GO, ele passou a utilizar dados também do OpenStreetMap na engine dele, né? Então ele começava a pegar elementos do OpenStreetMap para alimentar os mapas, para dar mais realidade, né, para ter mais informação sobre o mundo real, para poder passar uma informação melhor para os jogadores, né? Você tem cidades aí que no OpenStreetMap você tem ela toda mapeada em detalhes, e o que o pessoal começou a fazer é chegar no OpenStreetMap e começar a mapear coisas que não existiam na vida real para elas passarem a existir no jogo. Então o cara pegava o condomínio dele e mapeava uma caverna num canto do condomínio, uma lagoa no outro extremo e no meio uma floresta, para que ele pudesse sair no condomínio e ter todos os elementos para sair capturando os pokémons, cara. Então a gente que faz parte da comunidade do OpenStreetMap, a gente teve que ficar mais alerta aí com essa questão dos novos mapeadores que estavam vindo por conta do Pokémon GO. A gente deixou um alerta para essas pessoas, para explicar a situação real, e criamos algumas ferramentas para poder monitorar esse tipo de edição, né, que estava
mexendo aí no mundo real, entre aspas, para que o mundo virtual do Pokémon GO ficasse mais divertido para eles, né? Por falar em Pokémon, Pokémon sempre foi uma série, né? Pokémon é um jogo aí da Game Freaks com a Nintendo, e a Pokémon Company. É um jogo que explorar o mapa é uma das missões, né? Como quase todo RPG, você precisa abrir o mapa e tudo mais. Mas uma das curiosidades dos jogos de Pokémon é justamente que as ilhas, né, que fazem parte de cada jogo, desde lá da versão Yellow, que foi o primeiro jogo de 96, até os do Shield e Sword, que foram lançados ano passado, todos remetem a regiões do planeta que realmente existem, né? Em região de Kanto ali, Hokkaido, e os últimos é a região do Reino Unido, né? Então, assim, todos os mapas de Pokémon tem ali um pezinho na realidade, né? E também o jogo Pokémon, né? Que é tipo rinha de galo, só que com Pokémon. Só fazendo um resgate rápido, e para vocês verem como a coisa lá não é assim, vamos dizer, não tem assunto e eles estão discutindo isso, né? Mas como o processo é tão interessante que, por exemplo, a Esri desenvolveu lá uma revista em quadrinho chamada The Amazing Map Man. Depois, quando essa revistinha estava, por exemplo, lá pelo terceiro tiragem, eles fizeram a outra que era a Map Girl. Então, quer dizer, essa história de quadrinhos, cultura pop, dentro do universo do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, da cartografia, ela é importante, ela é fundamental, né? E a gente pode usar isso para ensinar, pode usar isso para aprender. Então é importante ter essa discussão. Nossa, é demais. É uma questão. É uma questão de discussão geoespacial, socioeconômica. A questão de ser um jogo mais infantil ou um filme mais sério. Todos têm ali contribuições ou insights ou reflexões que partem de nós, às vezes, né, ao se deparar com um elemento em cena e tudo mais, de lembrar o quão importante é o nosso produto, o nosso serviço, o nosso trabalho, né? Eu estava vendo esses dias uma série baseada num jogo chamada Castlevania, e em um dos episódios, justamente, passa ali mais ou menos na Idade Média, pouco antes de 1500, na região ali da Europa e tal, e tá tendo uma guerra de reinos ali entre os personagens, né, e tal, na trama toda. E uma das generais, ela tem uma hora que ela chega, em alguns momentos, em 2 episódios, ela frisa isso muitas vezes, né? Que ela ia chamar o cartógrafo porque sem mapear o espaço eles não teriam vantagem estratégica, né? Então ela chama o cartógrafo para discutir sobre o mapeamento rápido daquelas áreas, porque mapeando as áreas elas teriam vantagem sobre os outros reinos e com isso elas iriam planejar um ataque. Planejar um ataque de domínio daquelas fronteiras e tudo mais, enfim. A terceira temporada de Castlevania terminou, a gente não sabe o desfecho disso. É um soft spoiler aqui, assistam, essa série é muito boa. Como é o nome da série, Murilo? É Castlevania, baseado Tem no na Netflix? jogo. Tem na Netflix, é da Netflix. Pode crer, então. Eu vou lá assistir. Assiste que é bem legal. Eu não sei se você gosta de vampiro, e sangue e ciência. Pô, eu gosto. Fiquei interessada. Eu vou lá ver agora. Falou pra você. A coisa que mais me pegou na série é a valorização da ciência e do cientista, cara. É o tempo inteiro. Dos primeiros 5 minutos do primeiro episódio até o final do último episódio da última temporada. A ciência, a proteção da ciência, a propagação da ciência entre as gerações, as descobertas da ciência e
combate à não divulgação da ciência são temas que servem de base pro desenho, assim, saca? Não tem um preconceito em ver essa série. Uma amiga minha assistiu e falou, velho, realmente era muito foda, não tinha nem noção, e se eu passasse por essa série eu não iria assistir. Foi a Marina, de novo, a mesma que me deu o livro On The Map, e ela assistiu e falou, realmente é muito foda. E fica aí mais uma dica, é muito foda. Posso falar de um filme de comédia que mistura com terror e tem vampiro? Já pegando o gancho aí do Castlevania? Crepúsculo, né? Cara, o Crepúsculo eu quis falar no último episódio, porque tu sabe que tem uma ligação do Crepúsculo com a gripe espanhola, né? O vampiro lá do filme, que vai ser o próximo Batman, ele morreu na gripe espanhola, na época, no filme lá, entendeu? Robert Pattinson. Ele mesmo, ele tava morrendo na gripe espanhola, o vampiro foi lá, mordeu ele e ele virou o vampiro que brilha no escuro, que vai ser o próximo Batman, né? Eu ia fazer isso no último episódio, mas eu poupei os nossos ouvintes desse... Eu não aceito que falem mal de Robert Pattinson, porque é um bom ator, vai ser um bom Batman, anota aí, me cobrem depois. Robert Pattinson é bom, ele não tem culpa de ter feito um papel merda num filme merda que foi Crepúsculo. Se você gosta de Crepúsculo, me xinga aí no e-mail, tecnologiapodcast@gmail.com, ou nos comentários do YouTube. Pode me xingar, mas Crepúsculo é ruim e você tem que aceitar isso. Pois eu vou falar de outro filme aqui, Fala. que é O Que Fazemos nas Sombras, de 2014, do Taika Waititi, que ganhou agora um Oscar por Jojo Rabbit, né? Sim. Então é um dos primeiros filmes aí dele. É um filme, uma comédiazinha, tem uns vampiros que estavam dormindo e voltam pra fazer uma festa no mundo de hoje, né? E o interessante desse filme é porque é o seguinte, ele não tem nada a ver com gel. Nada, assim, é um plot de vampiros, mas tem um personagem, que é o personagem principal, que é o Stu, que ele é um humano, né, que passa a dar um rolê com esses vampiros, e tem várias cenas, e tem uma cena específica, que eu vou deixar o link pra ela, pra vocês assistirem, que ele vai se apresentar numa festa, cara, e o pessoal diz, vai lá, se apresenta aí ele vai dizer, meu nome é Stu, tal, e eu sou analista de dados espaciais, eu trabalho com geotecnologias, desenvolvendo mapas e tudo mais. E tem uma cena dele dando em cima de uma moça e ele vai explicar o que ele faz. Ela faz, é tipo Google Maps. Ele fez, tipo Google Maps e tudo mais. E o mais legal, cara, além dele ser um geógrafo, um geoprocesseiro no filme, ele era geoprocesseiro na vida real. Esse cara, ele não é um ator, ele de fato era um analista, ele trabalhava com essa parte de geotecnologias para uma empresa, e ele era amigo do Taika Waititi, né? Então o diretor chegou e disse, vem cá, vem fazer uma ponta no meu filme, que vai ser legal. E no final que ele descobriu que ele era o personagem principal. E aí eu fui atrás do perfil do cara no Twitter e tudo, aí tem alguém que puxou esse assunto com ele, disse, na época eu trabalhava desenvolvendo mapas web, usava o ArcIMS, é uma aplicação da Esri, que eu nem sabia que existia essa aplicação, não existe mais, está em desuso, tá, mas na época foi muito utilizado. E ele era de fato um técnico de TI, ele não era geógrafo de formação, mas era um cara de TI que trabalhava na época do filme, e o personagem do filme trabalha com a parte de mapas também. Então, quem quiser ir assistir, O Que Fazemos nas Sombras, de 2014, pelo que eu vi, tá disponível no Amazon Prime Video, né? Pode crer, velho. Eu acho que eu vou fazer que nem essa Sadek agora e vou sair pra assistir também. Bom, pessoal, então é isso. Deixem aí nos comentários, no YouTube, manda um e-mail pra gente. A gente tá carente de e-mail. tecnologiapodcast@gmail.com. Fala se a gente falou alguma groselha. Comenta se a gente esqueceu algum caso de mapa na ficção, de tecnologia na ficção, geotecnologia que a gente esqueceu. Fala com a gente, vamos conversar. Que nem nesse episódio a gente vai estar sempre lendo e interagindo com vocês. Então manda aí
mensagem, fala o que a gente esqueceu de falar. Talvez, se vocês curtirem esse episódio, a gente faz um segundo, terceiro episódio, né? Porque cabe muita coisa. Então é isso. Como sempre, tudo que a gente citou vão estar aí nos comentários no YouTube, vão estar no site marcelodesá.com e vão estar lá na cadgel.com.br. E eu sou Murilo Cardoso, de Goiânia, com chuva. E eu vou ficando por aqui. E do calor de Fortaleza, na Célio de Sá, ficando por aqui e deixando pra vocês essa arruma de referências aí, um monte de filme, jogo, livro, pra você aproveitar esse período de quarentena. A ideia do cast era essa, era a gente poder falar um pouco sobre gel e dar um monte de dica aí pra vocês passarem essa quarentena consumindo conteúdos que envolvem aí a nossa área. Então, um grande abraço aqui do Ceará. E deixa os comentários aí, deixa o Murilo feliz. Eu quero no próximo episódio o Murilo lendo um monte de comentário aqui de vocês. Meu coração tem que ficar quentinho, gente. E ele só fica quentinho com o comentário de vocês. Me xinguem também se quiserem. Abraço!